Olá pessoal, seja bem-vindo de volta ao canal, eu sou o João. Hoje vamos falar sobre List View, ok? Que é também um controle bastante importante no Flat, ok? Então, List View é como se fosse uma lista, ok? Mas, tipo, apresentar os elementos em forma de uma lista, ok? Vamos lá primeiro ler para que nós possamos entender, ok? Vamos lá ver. Uma lista rolante de controles organizados linearmente. List View é o controle de rolagem mais comumente usado. Ele exibe seus fios um após o outro na direção de rolagem. No eixo cruzado, os fios são obrigados a preencher o List View. List View é muito eficaz para listas grandes, ok? Pode ser de milhares de itens, ok? Então, prefira coluna ou linha para uma rolagem mais suave em relação a List View. Okay, então, vamos lá ver como é que nós podemos criar uma List View em Python Flat, ok? Como é que nós podemos fazer o uso do List View? Pois de vez em quando os exemplos que estão dentro da documentação são um pouquinho complicados, então aqui vamos tentar facilitar este processo, ok? Vamos tentar entender como é que aquilo funciona. Então, para que nós possamos criar uma List View, devemos fazer o seguinte, ok? Então, aqui nós já havíamos falado, ok? Da aula passada, eu vou deletar este senhor aqui, o stack, e vou manter por enquanto esses senhores aqui, ok? Então, aqui vamos alterando o título para falando sobre List View. List View, dessa forma aqui, List View, ok? Então, se eu salvar e executar este código aqui, acho que aqui está bastante, vamos reduzir para 500. Salvei, executei. Então, temos os elementos aqui, ok? Essa parte aqui não foi... aqui esse é row, essa aqui é a nossa coluna que nós temos. Que são desses exemplos que nós temos aqui. Então, para que nós possamos criar uma list view, aquilo vai ser o seguinte, ok? Primeiramente, nós devemos reinicializar nossa list view, ok? Atende bem reiniciar, devemos inicializar nossa list view. Então, eu vou criar uma list view. Você pode chamar qualquer nome que tu bem entendes, ok? Vamos dizer, criando uma list view, criando uma list view. Essa minha list view vai ser igual a lv, a abreviação para list view, e vai ser igual a ft.listview ok? Abrir e fechar. E eu posso dizer o seguinte, ok? Expand, as propriedades que eu posso alterar da list view. Expand igual a 1, vírgula, sobe um pouquinho. Spacing, ok? Que é espaço spacing, igual a 10, vírgula, ok? Padding igual a 20, vírgula, ok? E também vou ativar a auto-rolagem, ok? E isso vai ser auto, para que nós possamos fazer o scrolling, ok? Scrolling down, scrolling up. Auto scroll, ok? Auto scroll será igual a true, como nós podemos dizer false ou true. Então, dessa forma que estamos a ativar. Então, eu já criei a minha list view e nós podemos adicionar essa list view para dentro da nossa página, ok? Então, eu posso vir aqui, vírgula, e adicionar aqui o meu LV. Se eu salvar e executar esse senhor aqui, como podemos ver aqui, esse aqui é o nosso resultado, ok? A nossa list view já foi criada, ok? Mas só que ainda não tem nenhum elemento dentro da nossa list view. Ok, deixa eu só aumentar aqui para 1000 pelo menos. Salvei. Então, agora vamos, para que nós possamos adicionar elementos para dentro de uma list view, é o seguinte, ok? Eu venho aqui, faço o seguinte, vejam. Para que eu possa adicionar, eu terei que fazer o seguinte, eu tenho que chamar minha list view, ponto, append, ok? E depois disto, comentar, ok? É list view. Para que eu possa adicionar elemento dentro da minha list view é o seguinte, ok? lv.controls, ok? Ponto controls, daqui, ponto append, abre e fecho, e aqui dentro eu vou passar qualquer controle que eu bem quiser adicionar para dentro dessa list view aqui, ok? Como por exemplo, eu irei tentar adicionar um texto, ok? Posso dizer o seguinte, ft.text, ok? Abrir e fechar, e aqui dentro eu posso fazer o seguinte, ok? Vou passar aqui o meu texto, que vai ser, por exemplo, olá João de Angola, salvei.
Ctrl Alt B, executei. E se eu ver aqui, está aqui o Lajão de Angola, ok? Então, se eu gostar de adicionar mais um outro elemento, posso fazer a mesma coisa também, ok? É só pegar esse mesmo senhor aqui, faço isto, colo. Se eu salvar e executar, tá bem? Inseriu duas vezes. O Lajão de Angola, o Lajão de Angola. Então, toda vez que eu gostaria de adicionar um elemento para dentro da minha list view, eu apenas vou sempre fazer uso desse mesmo controle aqui, que é LV, que é listview.controls.append, e aqui eu já ia passar o elemento, ok? Então, por exemplo, essa coluna que está aqui, eu posso também passá-lo, é só remover, sai daqui, eu passo essa toda a coluna aqui, salvei, executei. Então, essa aqui é a facilidade, ok? Está aqui, então, ela aqui vai fazer autorolagem, ok? Da minha list view. Então, como podem ver aqui, eu posso subir e descer. Okay? Ele está aqui, não sei, só que não está bem visível, mas está aí, ok? Oh, desculpa, está aqui no canto, ok? Então, como nós dissemos aqui, então, os elementos são organizados na ordem de que foram adicionados aqui, ok? List view como foi adicionado o último, a razão pela qual ele está em último. Se eu removê-lo daqui, sai daí e colocá-lo aqui em primeiro, ok? Vírgula, salvei, executei. Podemos ver que agora a nossa list view está aqui por cima, ok? Começou aqui, está aqui o scroll down e terminou aqui, ok? Então, a list view, por exemplo, é bastante bom, ok? É bastante útil mesmo, eu já dei conta disso. E o bom da list view, veja, ele é dinâmico, é responsivo, ok? Veja, comparando o list view em relação a você inserindo os elementos diretamente, ok? Por exemplo, essa coluna aqui e esse row eu inseri diretamente, ok? Então, no momento que eu vou fechando, veja, eles não são responsivos. Mas quando eu chegar aqui na list view, veja, ele vai começando a fechar responsivamente, tá vendo? Ele vai fechando, vai se ajustando aos poucos. Mesmo aqui até a letra também foi se ajustando. E temos aqui o nosso scroll down, posso fazer então. Como nós dissemos, scroll down ele é autorolagem, ok? Veja, se eu fechar um pouquinho, ele vai rolar sozinho, tá vendo? Rolou sozinho. Abri, fechei, veja, ele vai rolar sozinho. Não, tem que fechar mais um pouquinho. Foi rolando sozinho, então. Esse é o bom do list view. Essa é a vantagem de organizar as coisas para dentro do list view, porque ele rola automaticamente, ok? Não é bem rolar automaticamente, mas sim ele é responsivo em relação a passagem dos elementos diretamente. Então, essa é a forma de você adicionar os seus elementos para dentro de uma list view. Então, se tens várias listas, okay? Por exemplo, lista de país ou lista de alguma coisinha, tu podes passar essas listas, okay? Para dentro do list view, ok? Que é fazendo dessa forma, cria uma list view, depois insira os elementos, depois simplesmente adiciona para dentro da sua página. Agora veja, para além do list view também existe o grid view, ok? Vamos lá tentar entender o que é isso, grid view. Faço esse aqui e vamos ler um pouquinho. Grid view. Grid view é muito eficaz para listas grandes, ok? Milhares de itens. Então, prefira agrupar coluna ou linha para uma rolagem suave, ok? Então, grid view, ela apresenta os elementos em forma de uma grelha, ok? Então, que é diferente do list view, que é já praticamente uma lista. Então, vamos lá ver como é que nós podemos criar o grid view em Python Flat, comparando com o list view, ok? Então, isto é o seguinte, eu virei aqui, esse aqui é o nosso exemplo do list view. Agora vamos tentar fazer uso do grid view. Então, para que nós possamos fazer uso do grid view, vamos dizer o seguinte, vou comentar aqui como sempre e vamos dizer criando grid view. Para que nós possamos criar uma grid view é o seguinte, ok? Nós devemos criar, provavelmente, como sempre, uma variável, ou seja, grid view, tipo abreviar, ok? E esse grid view vai ser como sempre, okay? ft.gridView, que essa foi grid, ok? E o nome é view, grid view, abrimos e fechamos, faço isto aqui. Então, eu posso dizer o seguinte, de novo também, expand igual a 1, e pode dizer runs, ok? Runs, essas são algumas propriedades que ele tem. Runs count igual a 5, max, ok? Max extent igual a 150, ok? E para a extensão máxima. E também posso dizer, por exemplo, child expect, ok? Child aspect ratio
igual a, por exemplo, 1.0, ok? Então, essas aqui são umas definições que eu vi, que achei bastante boa, então a razão pela qual também que eu estou utilizando essas mesmas definições, ok? Então, não és obrigado a usar essas mesmas definições, tu podes alterar, mas essas definições eu gostei, que criaram uma grid view, então gostei do exemplo, a razão pela qual também estou usando o mesmo exemplo. Aqui vamos dizer depois, spacing igual a 5, run, faço isso aqui, run spacing igual a 5 e vírgula, ok? Então, salvei. Já criei aqui a minha grid view, ok? Se eu salvar e executar esse senhor aqui, vamos lá ver. Nada vai acontecer, ok? Até agora temos aqui nosso exemplo da list view e esses outros senhores aqui. Então, faço isto aqui, fechei. Fecho também aqui. Então, aqueles outros senhores eu vou lhes remover, vou manter apenas a list view, ok? Salvei, executei. Okay. Então, por enquanto mantemos ainda apenas com esses senhores aqui, com a list view, ok? Removi os demais. Ok. Uma vez já temos a nossa grid view, nós precisamos inserir os elementos na grid view, é o seguinte. Então, é praticamente da mesma forma, ok? Eu posso dizer o seguinte: grid view ponto, ok? Grid view ponto controls, como sempre, ok? Controls ponto append, ok? E eu vou abrir aqui e aqui dentro eu vou passando os elementos que eu vou gostaria de inserir para dentro dessa grid view, ok? Por exemplo, deixa-me passar esse row aqui, ok? Posso pegar esse row e inserir aqui nessa grid view, salvei, executei. Então, ele está aqui, esqueci de adicionar o grid view. Pego o meu grid view. Então, grid view, a forma de inserir também é a mesma coisa, é igual com o list view. Pronto, salvei, Alt B, executei. Agora, esses elementos aqui estão dentro de uma grid view. Então, está aqui, executei agora. Se eu está aqui, eles já foram inseridos dentro da nossa grid view, ok? Agora veja, se eu fechar aqui, nada vai acontecer. Isso é porque os elementos que são inseridos dentro de uma linha, okay? Dentro de um row, eles têm esse comportamento aqui, ok? Não são responsivos. Então, agora aqui, em vez de eu passar esse row, se eu passar aqui tipo a coluna, Alt salvei, executei. Ok? Então, tá aqui eles. Então, veja que com a coluna ele mudou um pouquinho, ok? Então, está apresentado dessa forma aqui. E se eu fechando um pouquinho, veja que as propriedades também da coluna vai tentando alterar, ok? Veja a frequência de tenta alterar as propriedades. Agora, vamos tentar aumentar aqui o nosso spacing, ok? Spacing, se eu colocar pelo menos uns 10, Alt B, se eu salvar, pouca coisa irá alterar. Então, talvez um bom exemplo que eu possa usar para que eu possa exemplificar o grid view, ok? Irei tentar inserir uma imagem, por exemplo, ok? Vamos lá. Para que eu possa inserir imagem, já sabemos que é FT, ok? Até na FT, veja, eu vou usar um exemplo que eles têm lá mesmo, ok? Irei copiar já um código já feito. Posso vir aqui e colar esse código aqui da imagem. Faço isso aqui e faço o seguinte. Veja. Essa aqui são imagens, ok? São imagens que estão a vir a partir daqui desse senhor aqui, ok? Até mesmo esse não é e-mail, ok? Aqui. Desse endereço aqui, ok? Desse site. Então, essas imagens aqui, ok? São várias imagens, ok? A razão pela qual tem aqui um i. Isso aqui estava dentro de um for loop, ok? Aqui contém várias imagens. Veja, se eu tentar pegar esse senhor aqui e acessar, copiei, website, se eu vier aqui, se eu colar isto aqui isso aqui está i, acho que aqui era tipo números, se eu colocar pelo menos 1 e executar, ela aqui apresenta uma imagem, ok? E vamos lá, era 1, deixa-me voltar, se eu colocar aqui 2, tem mais outra imagem, ok? Então, esse aqui é um endereço que tem várias imagens, ok? Nesse endereço tem várias imagens. Então, isso aqui estava dentro de um for loop, ok? Então, irei tentar voltar aqui o for loop, vamos dizer o seguinte, for i
in range, ok? For i in range, abre e fecha, ok? Como são vários, então vai começar de 0 até, ok, pelo menos 30 é suficiente, ok? Até 30, 2 pontos. Então tudo isto aqui estava dentro desse for loop. E então esse i aqui que nós passamos aqui, ok? Ele vai começar aqui de 0 até 30, ok? Então, ok, após isto, ok? Essa imagem aqui eu vou inserindo para dentro desse meu grid view, ok? Aqui também como eu posso inserir para dentro dessa list view, tanto faz, mas vamos inserir para dentro da nossa grid view, ok? Então, grid view, onde é que está? É o nosso gv.controls.append, ok? Append, ele vai inserir esse senhor aí, append, abrir, desce um pouquinho, e também vou fechar aqui, ok? Fechei aqui. Okay? Porque a append ele fica assim dentro. Muito bem, ok. Após nós inserirmos tudo isso aqui dentro da nossa aqui, aqui nós já tem esse senhor aqui, esse grid view controls, eu vou removê-lo. Tá. Depois de nós inserirmos essas imagens, tá aqui o nosso grid view, passei aqui, ok? Tá, salvei, executei. Podemos ver aqui, tá aqui, ele já carregou as imagens. Okay? São várias imagens, ok? Então ele foi organizado em forma de grid, ok? Foi seguindo. Agora, cada vez que eu vou, tá vendo? Até tem um scroll down aqui, como podemos ver. Só tentar expandir tudo, tá aqui. Só tem isso. Vamos diminuir. Então ele é bastante responsivo. Então, cada vez que eu vou fechando, ele também vai se ajustando, ok? Vai se formatando, porque isto está em forma de grid. Okay? Fecha, pelo menos até aqui. Acho que é bem pequeno mesmo. Okay? Organizando de 2 e se eu fazer scroll down, tá aqui todas as imagens. Okay? Então, o grid view também é muito bom. Agora também posso tentar inserir essas imagens aqui para dentro da nossa list view. É uma só bastante eu copiar tudo isto aqui. Salvei. Vem cá. Copio o meu LV. Em vez de grid, passo o LV. Salvo aqui. Alt Ctrl B. Executei. Ok. Como podemos ver aqui, está carregando as imagens. Mesmo aqui na nossa list view. Se eu vier aqui. Olha, sobe um pouquinho. Aqui temos esse senhor. Aqui estão as imagens que foram inseridas, ok? Deram um espaço bastante grande, ok? São um bom espaço que ele foi dando. Como está a autorolagem, razão para qual ele está sempre rodando sozinho. Está aqui todas as imagens, ok? Então, quando é que deves usar list view, quando é que deves usar grid view? Isso depende de ti, ok? Depende da aplicação que estás a criar. Você que vai escolher qual deles é que irá servir melhor, ok? Para seu propósito. Então, eu sou o João, esse é o canal do Python. Se tu ainda não és inscrito nesse canal, toda vez se inscreva no canal, dá um like no vídeo e vejo no próximo vídeo, ok? Muito obrigado e fui!